Bom dia a todos, aqui quem fala é Gabriel Francisco, analista de petróleo elétrico da XP Investimentos. Esse é o Morning Call do dia 2 de outubro de 2019. Ontem o Bovespa fechou em queda de menos 0,66%, impactado pela aversão a risco na frente global e cautela do mercado antes da votação da reforma da Previdência no Senado. De fato, esse foi o grande destaque ontem, dado que o texto base da reforma da Previdência do Senado foi aprovado no primeiro turno por um placar de 56 votos a 19, mais estreito do que inicialmente esperado. Entretanto, o governo sofreu um revés na apreciação do destaque da cidadania, que solicitava a exclusão das mudanças no abono salarial. O governo precisava de 49 votos para manter o texto, mas obteve apenas 42, além de 30 votos contrários. Isso implica uma desidratação de 76,4 bilhões em relação ao texto votado na CCJ, o que traz a economia total da reforma da Previdência para 800 bilhões. Logo após a apreciação desse destaque, a sessão para votação foi encerrada e será retomada hoje pela manhã. Ainda resta a apreciação dos 6 destaques remanescentes, que podem acarretar uma desidratação potencial de 200 bilhões. O PT, por exemplo, tenta mudar as regras de pensão por morte e o Podemos quer mexer nas regras de transição. Rede, PDT, PROS e MDB também têm seus respectivos destaques. Esperamos que o mercado tenha uma interpretação negativa à desidratação que já aconteceu e monitore com cautela a análise dos destaques remanescentes. Por outro lado, se a economia final com a reforma for mantida acima do que o mercado inicialmente esperava, que era de cerca de 700 bilhões, segundo as nossas pesquisas da XP, esperamos um alívio e mudança do foco de investidores para a agenda de reformas microeconômicas que ainda está por vir. Ontem também foram divulgados os dados da produção industrial brasileira de agosto, com queda de menos 2,2% no ano contra ano. Apesar do resultado negativo, a leitura surpreendeu tanto positivamente as expectativas de nossos economistas de menos 3,6%, como a do consenso de mercado de menos 3,2%. Com relação ao mês anterior, a produção industrial apresentou expansão de 0,8%, impulsionada por apenas 3 segmentos do setor de bens e intermediários. Apesar da leitura positiva em agosto, o quadro de estagnação industrial brasileira persiste e aumenta a preocupação com relação à retomada de atividade econômica neste ano. Na frente internacional, bolsas asiáticas e europeias encerraram o pregão em queda e futuros das bolsas americanas também operam em território negativo. O movimento de aversão a risco reflete preocupações com a desaceleração de economias globais após a divulgação de dados apresentando forte contração da atividade industrial dos Estados Unidos. O índice de atividade industrial do ISM de agosto foi de 47,8, com leituras abaixo de 50, sinalizando uma contração de atividade. Agentes do mercado atribuem a leitura, que corresponde a uma deterioração em relação aos níveis de 49,1% do mês anterior, às incertezas resultantes das tensões comerciais, para as quais ainda não se enxergam resolução imediata no curto prazo. Na Europa, a partir das 8 horas de Brasília, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentará sua última oferta para o Brexit durante a convenção do Partido Conservador. O Premier já alertou em sua fala de hoje que se a União Europeia não aceitar sua proposta, a saída será mais radical e acontecerá no próximo dia 31, mesmo que não haja um acordo formal. Em relação a commodities, a aversão global a risco ontem levou o petróleo a encerrar o pregão numa queda de 3,1% e hoje opera também em leve queda de menos 0,25%. Toda quarta-feira são divulgados os dados de estoques de petróleo nos Estados Unidos pela EIA. Espera-se uma alta de estoques de 1,567 milhões de barris, ante os 2,412 milhões na semana anterior. Isso é tudo por hoje. Agradecemos a atenção de todos e estamos sempre à disposição para o que precisarem. Um abraço.